a característica peculiar da salvação da Igreja Messiânica. A missão da nossa Igreja é salvar as pessoas que estão sofrendo no inferno, conduzindo-as ao paraíso e, por meio disso, fazer surgir uma sociedade paradisíaca. Para salvar o próximo, o ser humano precisa primeiramente elevar-se ao paraíso e tornar-se seu habitante. Assim, ele poderá conduzir o próximo ao paraíso e salvá-lo. Ou seja, colocar uma escada do paraíso até o inferno, estender as mãos para ajudá-lo a subir degrau por degrau. É nesse ponto que nossa religião difere de todas as religiões até hoje, sendo seu oposto. Como todos sabem, desde a antiguidade, os religiosos vêm se contentando com o mínimo necessário à sua subsistência e entregando-se a práticas ascéticas. Uma vez que se colocam em uma posição infernal para salvar o próximo, usam a escada em sentido contrário, isto é, empurram os necessitados de baixo para cima, ao invés de puxá-los do alto. É fácil calcular o duplo esforço exigido. Entretanto, não havia alternativa, visto que o paraíso ainda não estava pronto. Isto ocorria devido à prematuridade do tempo, ou seja, o mundo espiritual ainda se encontrava na era da noite. Contudo, a partir de 1931, o mundo espiritual vem se transformando gradualmente em dia, tornando a construção do paraíso mais fácil. Todavia, não é o ser humano que o constrói, é Deus. Consequentemente, a obra progride à mercê do tempo, bastando ao ser humano agir de acordo com a vontade divina. Em outras palavras, Deus traça o plano, coordena e utiliza livremente um grande número de pessoas. A ideia exata que se pode ter da minha função é a de mestre de obras. Nossos fiéis sabem perfeitamente que estou construindo o modelo do paraíso como uma das atribuições dessa função. Dessa forma, em momentos e locais inesperados, aparecem-me pessoas querendo vender suas terras. Assim que percebo a vontade divina de adquirir determinado terreno, surge a quantia necessária, sem que eu empregue o mínimo esforço. Logo a seguir, exatamente do modo como imaginei, consigo os melhores projetistas, engenheiros e construtores, bem como o material de que necessito na quantidade certa. Oportunamente, alguém traz uma árvore e já existe um lugar apropriado para ela. Às vezes, ao receber dezenas de árvores de uma só vez, fico sem saber como agir. Interpretando que isso foi feito por Deus, planto-as e constato que elas se encaixam maravilhosamente no jardim, sem sobrar nem faltar. Sempre que isso ocorre, não posso deixar de sentir claramente que tudo é realizado por Deus. Se desejo colocar uma pedra ou uma planta em determinado lugar, elas me são entregues dentro de 1 ou 2 dias no máximo, o que vem a ser todas essas ocorrências, se não milagres. Caso eu comece a enumerá-las, não acabaria mais. E o que expus agora não passa de uma pequena parte. Com o tempo, pretendo escrever mais a respeito. Este artigo tem o objetivo de ajudar os leitores a compreender que não é o ser humano que realiza, que ele é levado a fazer tudo de acordo com o plano de Deus. Pelos fatos relatados, fica bem claro que a vontade de Deus é construir um modelo como passo inicial da construção do paraíso terrestre. Contudo, isso não é o bastante. É preciso que cada indivíduo se torne um habitante do paraíso, e agora é chegado o momento em que isso é possível. Naturalmente, o lar também se tornará paraíso, e todos virão a ter uma vida paradisíaca. Somente assim poderemos puxar as pessoas do inferno e trazê-las à salvação. Eis a razão por que aconselho os fiéis a criar, o máximo possível, um ambiente ao seu redor sem sofrimentos, pois isso está de acordo com a vontade de Deus. Enquanto não se eliminarem os 3 infortúnios, doença, pobreza e conflito, não se poderão salvar outras pessoas verdadeiramente,
É preciso saber que isso não era possível durante a Era da Noite, mas hoje já o é. Terminou a época dos sofrimentos a que Buda Sakyamuni se referiu. Se as pessoas compreenderem esta verdade, sentir-se-ão tomadas por uma alegria infinita, jamais vivenciada pela humanidade. Por Meishu Sama, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O que é a verdadeira salvação? Hoje em dia, a crítica mais frequente em relação à nossa religião é que, por tratar-se de uma instituição religiosa, ela está errada em empenhar-se na cura de doenças. Entretanto, se pensarmos bem, concluiremos que não há nada tão sem sentido quanto essa observação. Ela provém do pensamento inflexível dos críticos, para quem a religião deve ocupar-se apenas da salvação no âmbito espiritual, não cabendo a ela a parte material. Ainda, segundo esses críticos, a cura de doenças é uma questão material, e por esse motivo ela não compete à religião. Categoricamente, excluem das atribuições religiosas a salvação material, limitando suas ações ao campo espiritual. Obviamente, o que eles imaginam como salvação espiritual consiste, em síntese, na resignação. Até hoje, a concepção da maioria das pessoas sobre religião é que, por ela não possuir força para salvar as pessoas do sofrimento no plano material, por falta de outro recurso, tenta, ao menos, diminuir esse sofrimento por meio da resignação. Se a religião excluir a matéria e preocupar-se unicamente com a solução das questões espirituais, na prática ela não promoverá a salvação. Isso pelo motivo de que é a crença na possibilidade da solução dos problemas materiais que nos permite obter, também espiritualmente, a verdadeira tranquilidade. Quando sentimos fome, por exemplo, só podemos ficar tranquilos se tivermos a certeza de que alguém nos trará comida. Se soubermos que ninguém o fará, é natural que fiquemos desesperados, temendo morrer de inanição. O mesmo se dá em relação a doenças, reveses da vida e outros problemas. O reconhecimento de que tudo isso pode ser solucionado através da fé é que nos dá a verdadeira tranquilidade. Dessa forma, é por meio da solução de ambas as questões, as materiais e as espirituais, que conseguiremos a salvação e alcançaremos o verdadeiro estado de paz interior. Sendo assim, a base da salvação material e espiritual é eliminar as doenças, tornando as pessoas sadias. Isso porque, por maior que seja nossa fortuna ou a fartura de alimentos saborosos provenientes do mar e da terra em nossas refeições, por mais honrarias e status que tenhamos, nada disso terá sentido se estivermos sofrendo com doenças. Por conseguinte, a primeira condição para a salvação da humanidade é, antes de mais nada, alcançar a saúde. Por essa ser a base da salvação, nossa religião tem como meta indivíduos e sociedade livres de doenças. Por Meishu Sama, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Outra religião. A maioria das pessoas toma por um sonho descabido o objetivo da nossa igreja: construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, ou seja, o paraíso terrestre. Jesus Cristo anunciou que a chegada do reino dos céus estava próxima, mas não disse que iria construí-lo. Buda Sakyamuni afirmou: após a destruição da lei búdica, surgirá o mundo de Miroku. Não declarou que esse mundo estivesse iminente. Ao contrário, ele estaria infinitamente longe, 5.670 bilhões de anos. Os seguidores do judaísmo oram pela vinda do Messias, mas não sabem quando isso ocorrerá. Lendas da Índia transmitidas desde a antiguidade sobre o surgimento de Tenrin Bosatsu, a era do pedestal do néctar da igreja Tenrikyo, o mundo de serenidade e paz anunciado por Nichiren
e O Mundo do Pinheiro, proclamado pela fundadora da Umoto, são referências ao surgimento de uma era ideal, mas não foi indicado quando isso sobreviria. Devemos pensar profundamente no porquê de ninguém ter mencionado a época em que esse mundo seria concretizado. Todas as profecias foram de grande utilidade, mas uma vez que não houve anúncio nem da realização nem do plano de execução, devemos interpretar que o momento ainda não chegara. Por outro lado, sabemos que os ensinamentos pregados e praticados pelos fundadores formaram a base de cada uma das religiões. Naturalmente, cada fundador criou e divulgou suas doutrinas, formas e métodos adequados aos diferentes povos e países. Evidentemente, as religiões foram criadas sob o desígnio de Deus, necessárias e próprias a cada época, localidade, povo, tradição, costume. Graças a isso, cultivou-se a harmonia, e a cultura alcançou o deslumbrante progresso que hoje apresenta. Não fossem as religiões surgidas em cada localidade, o mundo estaria à mercê dos espíritos malignos, ou, talvez, destruído. Se pensarmos assim, não é exagero dizer que os grandes feitos dos fundadores de religiões e seus seguidores merecem nossa mais alta consideração. Embora as religiões de até hoje existentes tenham conseguido fazer com que se evitasse a destruição do mundo, permanece a dúvida. Será que continuarão úteis para os mundos atual e vindouro? Uma vez que as religiões tradicionais não têm sequer força para salvar o mundo de hoje, fica claro que será impossível conter os sofrimentos infernais e muito menos elevá-lo ao estado paradisíaco. De fato, apenas alguns grupos sociais usufruem dos benefícios da magnífica cultura moderna. Podemos apontar como a causa disso a demasiada falta de espírito de harmonia e o incontrolável desejo de conflito. Uma observação sobre o mundo contemporâneo faz com que as pessoas sensatas sintam a necessidade do aparecimento de uma grande luz que dissipe as trevas, isto é, da força salvadora de uma ultra-religião. Nesse sentido, conscientes de que fomos incumbidos da responsabilidade de atuarmos como uma ultra-religião, estamos apresentando resultados surpreendentes. Por Meishu Sama, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Religião viva. Os leitores poderão estranhar quando eu digo que há religiões vivas e mortas. É justamente o que pretendo explicar agora. Religião viva é aquela que está associada ao cotidiano, e a morta é exatamente o oposto. Infelizmente, é raro encontrar uma religião dentre as muitas existentes que esteja perfeitamente entrosada no cotidiano. Em sua maioria, as doutrinas são elaboradas com perfeição, mas, lamentavelmente, não podemos esperar muito de sua força de edificação do caráter humano. Na época em que os fundadores de cada religião atuavam, há centenas ou milhares de anos, certamente essa força era grande e estava de acordo com a situação social da época. No entanto, sabemos que a capacidade de propagação dessas religiões foi enfraquecendo com o passar do tempo até atingir a condição em que hoje elas se encontram. Não há o que se fazer, porque este é o curso natural das coisas, e isto não diz respeito apenas à religião, mas a tudo. Só que no caso da religião, esta situação demorou, mas finalmente ocorreu. Mesmo assim, nesse espaço de tempo, surgiram várias novas religiões adequadas à sua época, fato este observado em qualquer país. Todavia, é comum que elas acabem desaparecendo porque dificilmente têm capacidade para superar as anteriores. Entre as religiões japonesas surgidas na Idade Moderna que ainda mantêm considerável influência, podemos citar Nichiren-su e Tenrikyo. Até aqui, me referi à trajetória das religiões de forma geral. Agora,
desejo mostrar como são as religiões na atualidade. É do conhecimento geral que, a partir do século XVIII, o desenvolvimento da cultura científica vem constituindo uma verdadeira ameaça às religiões, e é fato inegável que isso contribuiu para a sua decadência. A ciência dominou a tal ponto a mente humana que hoje o ser humano só aceita o que vem da ciência. Não bastasse isso, esse comportamento deu origem ao pensamento ateísta, que leva à degeneração moral desenfreada, criando desordem social e transformando este mundo em um verdadeiro inferno. Ainda há religiões antigas que se esforçam para edificar o ser humano por meio de ensinamentos os quais foram sendo aperfeiçoados após sua elaboração, centenas ou milhares de anos atrás. Entretanto, por terem se distanciado demais da atualidade, falta a elas força de edificação, e, falando francamente, a perda de adequação à realidade se torna meras antiguidades. Elas se assemelham às obras de arte, que na época da sua criação eram apreciadas em todo o seu esplendor, mas hoje perderam sua utilidade e estão limitadas a ser contempladas como meros patrimônios culturais. Dentre as novas religiões japonesas, há algumas que dão uma nova roupagem a esses patrimônios culturais para atrair as pessoas, mas com certeza terão existência limitada. Infelizmente, a religião foi superada pelo formidável progresso da cultura e ficou para trás. Exemplificando, é como se quiséssemos usar carros de boi e liteiras, algo de pouca utilidade em uma época em que nos servimos de aviões, automóveis e da tecnologia sem fio. Pode parecer um autoelogio, mas preciso falar da nossa religião. Ela respeita a história, mas não se prende a isso. Avança no tempo seguindo diretrizes próprias, de acordo com os desígnios de Deus. Além disso, por ser uma religião nova com sangue jovem correndo em suas veias, ela desenvolve atualmente projetos que abrangem a reforma da agricultura e da medicina, e ainda aponta todas as falhas da cultura, adotando, como princípio norteador, o ideal de uma nova cultura. Uma das manifestações mais concretas desse ideal vem a ser a construção do modelo do paraíso terrestre e do Museu de Arte, obras de vanguarda que, como locais sagrados, visam reconfortar as almas maculadas e exaustas de seus visitantes, e, elevando o caráter humano, servem como antídoto contra os divertimentos vulgares, tão comuns nos dias de hoje. De acordo com o exposto, no âmbito do indivíduo, nossa obra consiste em contribuir para a saúde física, para a superação da pobreza e para a melhoria do pensamento humano. No âmbito coletivo, sua finalidade é criar uma sociedade alegre e sem preocupações. Sentimos-nos imensamente felizes ao saber que, ultimamente, nosso trabalho está sendo reconhecido pelos mais esclarecidos e tornando-se alvo de sua atenção. Embora, no momento, seja um trabalho de pequena escala, quando ele for ampliado em âmbito mundial, surgirá, a partir do Japão, o plano de um mundo ideal, repleto de paz e felicidade. Afianço que isso não é simplesmente um sonho. Portanto, o que vem a ser uma verdadeira religião viva, se não a nossa, com todos esses exemplos? O que me deixa desapontado é a sociedade atual, que olha as novas religiões com indiferença e desprezo. Isso ocorre principalmente na classe intelectual, que mesmo quando tem contato com nossa religião, geralmente evita expor o fato ao público. Entretanto, eu compreendo perfeitamente a razão desse comportamento. As religiões antigas geralmente contam com um espantoso número de adeptos, mas estes, na maioria, são indivíduos de pouca cultura. Entre as religiões novas, há algumas que não despertam nenhum interesse devido às suas teorias e práticas excêntricas. Outras possuem, em seus princípios, componentes supersticiosos em grande proporção que o bom senso nos leva a rejeitar.
Creio que essa situação não durará muito tempo, mas desejo que todas as pessoas envolvidas reflitam sobre o assunto. Há também os estudiosos de religiões, que, para adaptar os antigos ensinamentos de santos, sábios e fundadores de religiões à época atual, os remodelam e dão a eles uma nova roupagem. Isso lhes confere uma aparência progressista e os tornam de fácil aceitação pela classe intelectual, mas restam dúvidas quanto à sua utilidade para a vida prática. O assunto me faz lembrar o pragmatismo de William James, 1842 a 1910. Renomado filósofo americano. Pragmatismo significa filosofia em ação. Porém, eu proponho alterar para religião em ação. Por Meishu Sama, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Religião criadora de pessoas felizes. Em princípio, o que vem a ser a religião? Ela teve origem no amor de Deus, para conduzir as pessoas infelizes à felicidade. Ninguém ignora que muitos se esforçam em vão para serem afortunados. Raros são os que conseguem ser felizes, mesmo depois de uma vida inteira de lutas. Longe de ser feliz, a maioria das pessoas vive uma sucessão de infelicidades. Mesmo que a teoria aprendida através da instrução escolar ou da leitura de biografias e livros sobre grandes personalidades seja fielmente posta em prática, são raros os casos bem-sucedidos. A teoria bem embasada merece admiração, mas todos, por experiência própria, sabem que na prática as coisas não ocorrem de acordo com ela. Por exemplo, quem segue fielmente o caminho da honestidade é visto como ingênuo ou tolo. Entretanto, se muda a forma de agir e faz coisas suspeitas, cai no descrédito ou até mesmo nas malhas da lei. Por fim, o indivíduo não sabe como proceder. Por esse motivo é que os espertos definem que o melhor é viver desonestamente, simulando atitudes honestas. Essa filosofia de vida se disseminou e, dentre seus adeptos, os melhores se tornam os bem-sucedidos. Razão porque as pessoas tendem a seguir tais exemplos e os males sociais não diminuem. Pelo mundo ser assim, é que se diz que os honestos saem perdendo. Portanto, quanto mais correto for o indivíduo, mais ele se arrisca a cair no conceito de ultrapassado e ser taxado de inflexível. Com frequência, observa-se que aqueles que pregam a justiça e a retidão são rejeitados e fracassam na sociedade. É enorme o meu esforço para empunhar a bandeira do senso de justiça e de retidão diante de semelhante mundo. As pessoas, em geral, veem essa atitude como tolice e devem me achar um indivíduo excêntrico, covarde e sem ambições, como qualquer outro religioso. Por tudo isso, no passado fui alvo de ações judiciais e também jornais e revistas escreveram sobre mim de forma sensacionalista. Este tratamento cruel que recebi se deve ao fato de eu ter escrito destemidamente contra o mal, bem como a inveja suscitada por conta do nosso rápido crescimento. Ultimamente, apesar de todas as pressões, em vista da constância e da força com que estamos expandindo, a sociedade nos tem visto com outros olhos. Acima de tudo, alegra-nos que a situação se tenha abrandado, facilitando o nosso trabalho. Isso se dá por termos Deus em nossa retaguarda, o que nos permite ultrapassar as adversidades com segurança. Ou seja, nossa religião possui uma grande proteção não encontrada nas demais. Podemos compreender a respeito disso observando a forma de atuação das religiões de até agora. Em linhas gerais, existem dois tipos. O primeiro é aquele que, reivindicando justiça, segue destemidamente. A religião Hokkekyo de Nichiren é o melhor exemplo disso, e por essa razão sofreu perseguições atrozes. Em consequência dessas adversidades,
Enquanto o fundador esteve à frente, não houve uma expansão expressiva. Só após algumas centenas de anos é que ela alcançou seu atual prestígio. O segundo, em contrapartida, temendo perseguições, busca caminhos seguros. Então, mesmo que a religião consiga crescer, necessitará de um longo tempo. Caso contrário, será extinta. É nesse ponto que se encontra a dificuldade. Felizmente, com o advento da democracia, a liberdade religiosa foi estabelecida. Por esse motivo, diferentemente da situação anterior ao término da Segunda Guerra Mundial, agora vivemos uma época abençoada e conseguimos livrar-nos de uma fatal perseguição religiosa. Assim sendo, tendo a retidão e a justiça como princípios norteadores, estou, passo a passo, eliminando o mal e avançando em direção ao bem. A seguir, tratarei da questão da felicidade do ser humano. Obviamente, é o bem que possibilita a criação da felicidade, sendo desnecessário dizer que, para fazer o bem prevalecer, deve-se ter força suficiente para vencer o mal. Entretanto, até agora, as religiões careciam dessa força. Por conseguinte, não proporcionavam a felicidade verdadeira. Foi a teoria da iluminação do budismo que correspondeu aos anseios do povo, que já tinha desistido da matéria e desejava, ao menos, alcançar a paz espiritual. No cristianismo, por outro lado, pregou-se a resignação por meio da expiação, a exemplo de Jesus Cristo, e a conhecida frase: "A qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra", refere-se ainda ao princípio de não resistência, isto é, ao espírito de derrotismo diante do mal. Como as religiões tradicionais não conseguem vencer o mal em termos materiais, criou-se a teoria da negação das graças recebidas nesta vida. Não é de estranhar o surgimento da classificação de superior para a religião que visa a salvação do espírito e de inferior para aquela que proporciona também as graças recebidas nesta vida. Contudo, essa teoria não passou de um recurso até determinada época. Darei alguns exemplos. Mesmo torturadas por uma doença prolongada, há pessoas que se dizem satisfeitas, alegando que estão salvas, quando, na realidade, estão apenas resignadas, sufocando seus verdadeiros sentimentos. Isso significa enganar a si mesmas. Na realidade, é o restabelecimento da saúde que faz nascer a autêntica satisfação. Desde tempos antigos, sempre houve famílias que, não obstante o ardor de sua fé, não foram agraciadas materialmente, permanecendo infelizes. Dessa forma, acabaram por se iludir, julgando que a essência da religião só objetiva a salvação espiritual. Entretanto, a Igreja Messiânica salva tanto o espírito quanto a matéria. Podemos afirmar que ela vai além disso. Em poucos anos de atuação, nossa religião já está construindo solos sagrados, museu de arte e outras obras em diversas localidades, e tudo isso depende inteiramente dos donativos dos fiéis. Posto que abominamos a exploração, temos como diretriz contar apenas com o recebimento do donativo espontâneo. Apesar disso, o fato de se obter a quantia necessária para empreendimentos de tamanha envergadura é realmente milagroso. Isso prova a prosperidade dos fiéis. Longe de ser temporário, o donativo tende a aumentar, razão porque nunca me preocupei com dinheiro. Tudo é uma questão de época, porque quando as religiões antigas surgiram, elas podiam ser de caráter shōjo, e por esse motivo, o fato de seus fundadores levarem uma vida de privações não constituía nenhum problema. Todavia, hoje isso não é viável. Tudo adquiriu caráter universal, de modo que é preciso que nossas atividades sejam de grande porte para salvar a humanidade. Quanto maior essa escala, maior o número de pessoas que serão salvas. Por essa razão, ao tomarem conhecimento dos nossos grandes projetos, com certeza, as pessoas mudarão sua visão em relação à nossa religião. Por Meishu Sama, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1.
Religião que revela Deus. Na sociedade, quando se fala sobre fé às pessoas que não têm religião, é comum elas reagirem negando a existência das divindades e pedindo que provemos tal existência com toda clareza. Assumem uma atitude pretensamente culta, dizendo não poder perder tempo com superstições. Essa tendência é notadamente acentuada entre as pessoas da classe intelectual. Todavia, não podemos criticá-las, porque elas têm suas razões. Sua postura explica-se pelo fato de que muitas das religiões são anticientíficas, sendo raras as que não cheiram a superstição. Muitas não conseguem dar provas claras da existência de Deus, deixando o assunto na obscuridade. Portanto, não é de se estranhar que haja tantas pessoas que não mostrem interesse pela questão da fé. No entanto, nossa religião mostra claramente a quem quer que seja que Deus existe. Todos os que entram em contato com ela sentem-se maravilhados ante a constatação da existência de Deus. A melhor prova está nos inúmeros relatos de milagres e graças alcançados pelos nossos fiéis. Infelizmente, são pouquíssimas as pessoas que creem por meio da simples leitura ou explanação oral desses relatos. A maioria acha-se impedida de aceitar os fatos como realmente são, porque nos analisam sob uma ótica embasada em crenças de nível inferior. Em parte, isso se entende, mas para religiões como a nossa, não deixa de ser lamentável. Costumo afirmar que nós não somos uma simples religião, e sim uma ultra-religião, uma grandiosa obra de salvação. Muitos de nossos fiéis dizem que, quando leram nossas publicações pela primeira vez, não conseguiram crer integralmente nelas, achando-as muito diferentes não só dos ensinamentos de outras igrejas, como também das teorias científicas. Considerando que nenhuma experiência é perdida, eles começaram a receber de Orei cheios de desconfiança. Perplexos com o fato de ele consistir apenas no levantar das mãos, pensaram em desistir, julgando impossível obter, por meio de um ato de tamanha simplicidade, curas que não se obtêm nem mesmo pela tão avançada medicina atual. Entretanto, para sua surpresa, sentindo-se mais dispostos no dia seguinte, optaram por persistir um pouco mais e melhoraram rapidamente. Assim, eles ficam mais impressionados do que felizes. Este é o testemunho unânime dos que relatam suas experiências. É justamente porque nossa religião evidencia extraordinárias graças recebidas nesta vida que os intelectuais cometem um engano, chamando a isso de superstição. Essa atitude não deixa de ser um grande obstáculo. Contudo, existem aqueles que pensam corretamente e se tornam felizes por ingressarem na nossa fé, aceitando plenamente a realidade evidenciada. Tanto os mais intransigentes como os mais devotados à ciência acabam se dando por vencidos diante das provas da existência de Deus apresentadas pela nossa religião, através de inúmeros milagres nunca antes manifestados. Bormeixo Sama, Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. Eliminação da tragédia. Entre tudo o que há no mundo, o que o ser humano mais abomina é a tragédia. Eliminá-la totalmente é impossível, mas não será tão difícil diminuí-la. Passemos a estudar sua natureza. O fato de a maioria das tragédias ser causada pela doença constitui uma implacável realidade. Entretanto, elas também são geradas pelas questões amorosas e pela desonestidade motivada por interesses materiais. Analisando sua causa, no entanto, percebe-se que todas as tragédias têm sua raiz na enfermidade espiritual. Dizem que uma mente sã habita um corpo são. E isso é verdade. Após longos anos de pesquisa, verifiquei que a paixão desregrada, a imoralidade, a desonestidade, a impaciência, o alcoolismo, a preguiça, a delinquência juvenil e outros desvios de comportamento estão quase sempre presentes em físicos doentes.
Infelizmente, nem mesmo apelando para a medicina ou para outros meios, ainda não se descobriram métodos eficientes para curar as doenças e restabelecer a saúde física e espiritual. Por mais que se tivesse detectado a causa, não existia ainda uma forma para resolver, de fato, o problema. Houve quem se orgulhasse, dizendo ter descoberto a origem delas e seus tratamentos. Contudo, frequentemente, esses tratamentos caem em desuso, pois seus efeitos não são senão temporários. Casos assim ocorreram com frequência. É realmente desolador. Todavia, em nossas publicações, encontramos muitos relatos de cura de doenças consideradas gravíssimas, e a alegria e a gratidão expressas nesses relatos nos comovem até as lágrimas. Conforme podemos observar, a verdadeira solução das doenças e de outras desgraças depende do surgimento de uma força invisível, e só aos que a experimentarem é dado reconhecer quão incomensurável é a força de Deus. Os homens modernos não se deixam convencer senão através da realidade ou de provas. Portanto, sem apresentar resultados concretos, é inútil tentar guiá-los à fé por meio de princípios bem elaborados. Para eles, a salvação da humanidade e o incremento do bem-estar da sociedade não passam de um sonho. A essência da verdadeira fé consiste em mover o que é visível pela ação de um poder invisível. Esta força está sendo manifestada pela nossa Igreja e, por essa razão, creio eu, poderíamos dizer que ela é a religião do poder. As religiões tradicionais, em sua maioria, se fundamentam nos ensinamentos, o que faz com que busquem despertar a alma de seus fiéis de fora para dentro. Todavia, o ato purificador empregado pela nossa Igreja, o jorei, projeta a luz espiritual diretamente na alma, despertando-a instantaneamente, isto é, ele transforma a pessoa sem a intervenção humana, deixando as pregações para segundo plano. Buda Sakyamuni afirmou que todos têm a essência de Buda em seu interior, e aqueles que atingirem essa compreensão tornam-se Bosatsu. Isso é realmente verdade. Nessa linha de raciocínio, aqueles que ingressam em nossa religião, em curto espaço de tempo, vão galgando níveis de iluminação mais elevados até atingirem a suprema iluminação. Além de não precisar preocupar-se com as próprias tragédias, tornam-se qualificados para eliminar as tragédias alheias. Por Meishu Sama, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1.